Vou dizer para vocês uma coisa: Deus é magnífico, é glorioso. Ele nunca vai permitir que você seja perfeitamente feliz na sua vida. Nunca. Enquanto você estiver aqui no mundo, você vai ter problema. Porque se você não tiver problema, você vai automaticamente relaxar na fé. Porque se você não tiver problemas, é só você ver, por exemplo, você está aqui por quê? Quem é que chegou aqui numa boa, olha, não tem problema, está tudo muito bem na minha vida, eu vim aqui buscar Jesus? Tem alguém? Não, não tem. As pessoas só vêm a Deus quando estão com dor de barriga. Essa é a realidade. Se tudo vai bem, então as pessoas... Jesus só é salvador de quem? Jesus é salvador dos que estão salvos? Dos que se acham salvos, melhor dizendo. Não. Ele só é salvador dos que estão perdidos, dos que se consideram perdidos. Então, enquanto nós estivermos no mundo, Ele vai permitir problemas. Ele vai permitir, mesmo batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, repleto da presença de Deus, você vai ter problema. Sempre vai ter problema. Porque os problemas é que nos fazem agir a nossa fé, a lutar, a manter viva a nossa fé. Paulo fala sobre a glória das tribulações. Nós devemos nos gloriar com as tribulações, com os problemas. Ao invés de ficar choramingando, a gente tem que dar graças a Deus. Oh, meu Deus, graças te dou por esses problemas, por essa perseguição, por essa injustiça, por conta disso, daquilo e daquilo outro. Porque enquanto estivermos sendo perseguidos, nós estaremos agachados, agarrados, atados à cruz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então é importante que você saiba e não espere uma vida gloriosa sem problemas. Não espere. Com Jesus, você vai... muito pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o fato é que quem é de Deus e quem mantém esse espírito, essa busca, essa luta, é como aquela pessoa que se exercita todo dia, toda semana, e não deixa o seu corpo ficar, né, mole, flácido, e acaba tendo problemas de saúde sério. Então, é importante que nós lutemos. Então, você vai resolver o seu problema. Você tem um problema hoje, você vai resolvê-lo, mas amanhã vai vir outro problema. E amanhã, depois da manhã tem outro. E sempre nós vamos andar de problema em problema, de luta em luta. Não pense, não se iluda, entreguei minha vida para Jesus, recebi o batismo com o Espírito Santo, agora vou me casar, pronto, a minha vida vai estar uma maravilha. Vai estar uma maravilha sim, dentro de você, mas do lado de fora vai ter guerra. E você vai ter que vencer, para manter-se na fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Você precisa manter vigília permanente com respeito à sua fé. Nunca, jamais, em tempo algum, pense assim: eu já fui batizado nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo, poxa, eu tenho a presença de Deus, então agora eu vou relaxar. Nunca pense nisso. Você sabe por que Jesus criou a igreja? Você sabe por que Jesus criou a igreja? A igreja é uma criação de Jesus. Ele criou a igreja justamente para estabelecer um lugar onde o seu povo pudesse carregar a sua bateria da fé, para que
seu povo mantivesse sempre aceso na sua fé. Então, quando você vem à igreja, não é digamos, um costume você vir na igreja apenas porque você é cristão. Vou lá na igreja, vou cumprir uma obrigação. Não, você tem que vir com sede para ser alimentado, para que você então mantenha a sua fé acesa. Enquanto você vem na igreja, quando você vem na igreja, a sua brasa continua queimando, mas se você se afasta, então a brasa acaba apagando e você torna-se um carvão. Ora, Deus permite problemas para que a gente mantenha a nossa fé viva. Por isso é importante, é de suma importância que todos nós mantenhamos a nossa fé acesa, guardada, protegida, porque a nossa vida depende dela. A nossa vida não depende de dinheiro, a nossa vida não depende do sucesso econômico, a nossa vida não depende de nada a não ser da fé. E quando eu falo vida, eu não estou falando, me referindo a uma vidinha de 80, 90, 100 anos, não. Eu me refiro à vida eterna. A vida é eterna. Então, a nossa vida depende da nossa fé. O diabo sabe disso. E por conta disso, ele tenta usar palavras, pensamentos e outras coisas mais, para que a pessoa venha ter dúvida dentro de si. Ele usa imagem, som, para que a pessoa que é de Deus venha receber a dúvida, e com ela, obviamente, destruir a sua fé. Destruindo a sua fé, acaba com você. Quebra as suas pernas, você não pode ir a lugar nenhum. Então diz aqui em Hebreus capítulo 12, Paulo fala aos hebreus, aos cristãos hebreus. Essa epístola é dirigida aos hebreus, que eram judeus, agora se converteram ao cristianismo. Então ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que é o que acontece no nosso meio, né? Você tem visto, você tem ouvido, você tem visto de forma abundante testemunhos, é ou não é? Testemunhos do poder de Deus, manifestações gloriosas de Deus na vida de muitas pessoas. Então nós temos tido essa nuvem de testemunhas diante do nosso nariz. Mas ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele está falando que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Você, por exemplo, você vem à igreja, busca a Deus, etc. e tal, mas você tem a sua vida, né? Você tem o seu trabalho, tem a sua escola, faculdade, etc. E aí, você, por conta dos seus amigos, você acaba se envolvendo em conversas que não interessam a sua fé. Você fica com vergonha de não estar na rodinha dos seus amigos. Você fica com vergonha de não estar entrosado no meio dos amigos incrédulos. Então você fica no meio deles. O que você está fazendo? Você está arranjando sarna para se coçar. Mas é a sua fé que está em jogo. É a sua fé, é a sua vida. A sua fé é a sua vida. Por conta da sua fé, você tem que ter uma posição rígida,
por conta da sua fé, pelo valor que tem a sua fé, você não pode deixar se levar pela opinião de ninguém, de quem quer que seja. Você tem que ter a sua fé e zelar pela sua fé. Veja que o apóstolo fala aqui, desembaraçando-nos, porque às vezes você arranja o problema, não tem problema, mas você foi e a busca desse problema quando se envolveu com pessoas que não têm a mesma fé. Isso deve ter acontecido muito com vocês, é ou não é? Eu me lembro que quando era jovem, solteiro, eu tinha esses problemas. Só que para zelar pela minha salvação, pela minha fé, eu preferia não ter amigo nenhum. Eu preferia, se eu queria ir ao cinema, eu ia sozinho. Ia sozinho. Eu andava sozinho, eu era um solitário. Vivia na solidão, mas tinha os meus momentos preciosos com o meu Senhor. Porque eu zelava pela fé que Ele me havia dado. O que você tem, essa fé que você tem aí, essa crença que você tem aí, você pensa que é fácil, que você alcança a hora que você quer, você pode ficar brincando com ela? Não, minha amiga, meu amigo. Tem muita gente lá fora que gostaria de crer como você crê, ou não é verdade? Quantas pessoas vivem aí fora na descrença de tudo, inclusive de Deus, por conta dos problemas, das situações que enfrentaram, né? Quando foram criados por pessoas estranhas, enfim, coisa dessa natureza. Então há pessoas que não conseguem essa fé. Já ouvi alguém dizer, eu não sei como é que você fala assim com Deus, mas como é que pode você assim conversar com Deus e saber que Ele está te ouvindo, se você não pega, não toca, você não vê, não faz nada, não acontece nada, assim, como é que pode? É uma questão de fé. A fé que Deus nos deu é uma revelação. Você que tem fé, se você foi batizado com o Espírito Santo ou não, a sua fé é uma revelação de Deus para você. Ele quem revelou essa força para dentro de você. Então, essa fé, uma vez desenvolvida, nós temos que desenvolver a nossa fé, para que nós alcancemos a plenitude de Deus, nós temos que exercitar a nossa fé, desenvolvermos a nossa fé. Então, essa fé é que vai nos conduzir, vai nos garantir a vida eterna. E todo peso que vier, nós temos que eliminar. Qualquer dúvida que vier, por menor que seja, você tem que imediatamente resistir. Paulo fala, ele chama isso de o bom combate, que nós devemos combater. Combatei o bom combate. E esse bom combate é todo dia, é toda hora, é todo instante. A cada momento você é bombardeado com ideias e pensamentos que não tem nada a ver com Deus, que vem trazer dúvidas, que vem trazer medos, não é verdade? É ou não é? Aqui na igreja não é isso, não acontece isso, normalmente não acontece, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e enquanto estamos pregando a palavra de Deus, você está sendo alimentado, a sua fé está sendo alimentada, carregada, a sua bateria da fé está sendo carregada. Mas quando você sai dali, você coloca o pé na rua, começa a bateria descarregar. E aí, se por acaso você não cuidar dessa bateria, dessa fé, se ela acabar, então você não vai ter motivo algum para chegar e falar, ó Deus, tem compaixão de mim. Porque quando nós chegamos ao ponto de orar a alguém que não vemos, não tocamos, mas que cremos, quando nós tomamos essa atitude, é porque há dentro de nós uma fé, uma crença.
que foi colocada pelo próprio Espírito Santo. Então ele diz aqui assim: desembaraçando-nos de todo peso. Nós temos que deletar, nós temos que apagar toda e qualquer informação que neutralize, que afete a nossa fé. Porque do contrário, nós não sobreviveremos diante de tantas calamidades, de tantas ações, atitudes que este mundo toma contra nós. Nós somos perseguidos de forma insistente pelo mal, justamente no que diz respeito à dúvida. Porque a dúvida, ela traz o medo, ela traz a preocupação, ela traz a ansiedade. A dúvida é a mãe das desgraças que existe na face da terra. A dúvida é a mãe da desgraça ou das desgraças que tem na face da terra. Quantas pessoas vivem, por exemplo, com depressão? Por que a depressão? Qual é a razão da depressão? A razão da depressão é a dúvida. Você já viu pessoas, claro que você deve ter visto, você deve ter experimentado isso. Quando você está em dúvida, como é que você age? Quando você está em dúvida com respeito a qualquer coisa, como é que você age? Você se sente segura? Você se sente segura? Firme? Não. Você fica com medo. Qualquer atitude que você tomar na dúvida, você vai errar. Você tem duas opções, A ou B. Na dúvida você diz, não, eu vou no B. Vai dar errado. E se for no A, vai dar errado também. Vai dar errado sempre. Porque na dúvida, você, eu e ninguém tem condições de conquistar qualquer coisa. Quando nós recebemos a fé, esse dom de Deus, essa dádiva de Deus, Deus nos deu a condição de prevalecermos, ainda que nós tomemos uma decisão errada, mas na fé, aquela decisão errada vem se tornar a decisão certa, por conta da nossa fé. Amém? Isso é importante. Quantas vezes eu tomei decisão errada, mas lá na frente, aquela decisão errada era certa. Era aquela decisão que eu tinha que ter tomado mesmo. A gente vem descobrir isso depois. Mas isso nós fazemos usando a fé. Quando a pessoa usa a dúvida, que é a maioria das pessoas, as pessoas têm medo. Todas as pessoas vivem no medo. Você sabia disso? Você sabia disso? Todas as pessoas desse mundo que não têm a fé, que não curtem a fé, que não obtiveram a fé de Deus, elas vivem com medo. Elas vivem apavoradas. E essa é a razão de tantos fracassos, de tantas destruições. Então, você, para proteger essa preciosidade, essa joia que não tem preço, que se chama fé, você tem que desprezar, desembaraçar-se daquilo que traz dúvida, medo ou insegurança. E como eu falei, se você se envolve com pessoas incrédulas, obviamente você vai ser afetada e depois você não pode reclamar. Você foi buscar sarna para se coçar. Então o apóstolo diz aqui: desembaraçando-nos de todo o peso da dúvida e do pecado também, que tenazmente nos assedia. O pecado, sabe por que o pecado mata? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você sabe por que o pecado mata? Porque quando você peca, imediatamente a sua consciência dói.
começa a acusar que você pecou, que você está no pecado. E quando a sua consciência torna-se manchada, maculada, a sua fé fica neutralizada. É assim que funciona. Para que você esteja salvo, seja salvo, para que você mantenha a sua salvação, permanentemente a sua fé tem que estar limpa. Por isso, para que ela esteja limpa, pura, você tem que deixar o pecado. Porque se você mantém-se no pecado, a sua fé não vai ter o benefício, não vai trazer o benefício que você quer. Porque o pecado gera dúvida. A dúvida neutraliza a fé. É assim que funciona. Quando, por exemplo, você vem na frente, eu entrego a minha vida para Jesus. Senhor, eu entrego a minha vida. O sujeito é um bandido, um assaltante, sei lá, ele é a pior figura da face da terra. Mas naquele momento em que ele crê em Jesus, porque essa fé, essa crença, o Espírito Santo lhe deu, então ele diz: eu creio em Jesus, eu creio que o Senhor apaga o meu pecado, meu Senhor me perdoa os meus pecados, livra-me do meu passado. Então naquele momento ele fica limpo, a consciência dele fica limpa, clara, límpida, perfeita. E aí ele começa a desenvolver essa fé que recebeu. Mas se ele lá fora comete um pecado, então novamente vêm as dúvidas e começam novamente as fraquezas da parte dele. E aí é difícil a pessoa resistir quando o mal se manifesta. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Em outras palavras, resumindo o que nós estamos ensinando, você tem que vigiar a sua fé 24 horas por dia. Você sabe que a oração é muito importante, mas Jesus disse: vigiai e orai. Então você tem que estar sempre em vigília com respeito à sua fé, se você quiser prevalecer, se você quiser herdar a salvação. Amém? Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Eu peço, eu rogo a Deus para que o Espírito Santo, o Espírito dele, venha conduzir a nossa meditação, para que todos os que participam dela, 100%, haja uma luz para que elas possam ver, avaliar, pesar as suas próprias almas, para que então venham concluir a necessidade que cada um de nós, eu me incluo aí também, cada um de nós tenha o dever, a coragem, a consciência de operar a própria salvação. Claro, não somos nós que salvamos a nós, não. Mas depende das nossas decisões a nossa salvação, que Deus oferece graciosamente para todos. Ele oferece. Agora, cabe cada um de nós aceitar ou rejeitar o que ele oferece. O apóstolo diz: operai a vossa salvação. Você sabe o que significa isso? Isso significa que você tem que operar, tem que trabalhar, tem que lutar,
tem que vencer este mundo para que então você possa ser salvo. Eu sempre tive comigo a consciência, a seguinte consciência, e eu falo isso para todos os meus colegas, e eu digo, eu fui salvo quando eu tinha 19 anos de idade. Estou salvo com 61 anos de salvo. Mas serei salvo se permanecer na fé. Eu não vejo nenhuma riqueza, nenhuma glória, eu não vejo nenhum valor neste mundo que possa substituir, alguma coisa valiosa neste mundo que possa substituir o prêmio. É um prêmio, a salvação é um prêmio, que possa substituir o prêmio da nossa salvação. A coisa mais difícil, minha amiga e meu caro amigo, é a salvação da alma. Coisa mais difícil. Não é que Deus a dificulta, não. É que nós temos a tendência de nos acomodarmos naquilo que nós conquistamos. A gente se acostuma com a salvação. E aí, a gente não cuida, não opera, não mantém a salvação em dia, todo santo dia. Eu digo isso com temor e tremor, porque eu sei que muitos, mas muita gente, infelizmente, experimentou a salvação, o prazer, o gozo da salvação, mas por não vigiarem, essa gente, muita gente, acabou se desviando da fé. Eu tenho que conquistar minha salvação todo santo dia. A cada segundo eu luto pela minha própria salvação. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, foi o que o Espírito Santo falou comigo. Jesus falou e o Espírito Santo confirmou um dia. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ganhar a alma dos outros e perder a minha própria alma? Então, o apóstolo Paulo fala muito forte isso. Ele fala assim, olha só, de sorte que, meus amados, Paulo amava os irmãos, aqueles que ele havia ganho para Jesus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo fala para os seus discípulos, aqueles que ele havia ganho para Jesus. Ele ensinou a obediência à palavra de Deus. E isso é fé. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. Fé não é oba-oba.
Fé é obediência. Quando você obedece, você está mostrando fé. Quando você não obedece, você não está mostrando fé. Ainda que você se sinta muito bem, mas se você não obedecer, você está falhando na sua fé. Obedecer a quem? A palavra de Deus. Então, nós temos que operar nossa salvação dia após dia após dia, hora após hora após hora, minuto após minuto após minuto, para que possamos ser salvos. É como eu disse, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. Isso é muito forte. Deixa eu falar para você uma coisa interessante, dá licença. Você conhece a parábola do filho pródigo, não é? Você conhece essa história, não é? Parábola. E diz o texto sagrado que o irmão chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha parte dos bens porque eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui não, eu quero ir embora. O pai, então, não titubeou, deu a parte dele. E ele pegou, foi embora de casa e ficou livre. E gastou tudo que tinha. Tudo. Aí veio a fome no lugar onde ele estava e ele arranjou um trabalho para cuidar dos porcos. Ele tinha que dar comida para os porcos. E ele, por causa da fome, ele tinha que comer também da comida dos porcos. Eu estou resumindo, depois você vai ver no texto, nós vamos falar sobre isso durante essa semana, porque no domingo, dia 25, nós vamos ter a Santa Ceia da Reconciliação. Santa Ceia da Reconciliação. E essa Santa Ceia se destina mais para aquelas pessoas que estão dentro da igreja e são como dracmas perdidas, estão perdidas mesmo dentro da igreja, mesmo sendo obreiro, pastor, bispo, esposa, etc. Elas estão perdidas. Então, nessa parábola do filho pródigo, Jesus ensina o que é o perdão, o que é o amor, e como as pessoas pensam, tanto aqueles que se encontram perdidos dentro de casa, como aqueles que estão salvos. Veja só. Então, aquele homem, caindo em si, pensou, raciocinou, por causa da situação crítica que ele estava vivendo, ele raciocinou: poxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm pão a fartar, não falta nada. E eu estou aqui comendo farelo, comendo comida dos porcos. Então ele pensou, ele raciocinou, e ele chegou à conclusão: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, eu errei contra ti, contra os céus. Eu pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas me recebe, porque eu estou precisando, eu estou desesperado. E ele pensou, raciocinou, chegou à conclusão de que ele tinha que voltar para o pai. E ele foi. E você já conhece a história. E ele voltou, se reconciliou com o pai. O pai deu uma festa para ele, colocou anel
no dedo, colocou novas vestes, deu sandálias, tudo isso falando de salvação. E aí, o seu irmão, quando chegou e viu aquela festa, perguntou: o que está acontecendo? Olha, o teu irmão voltou e o teu pai resolveu dar uma festa para ele por causa da festa dele. Para ele, porque ele voltou, estava perdido e voltou. Então, aquele irmão do filho pródigo ficou indignado. E falou: pô, isso não é justo. Isso não é justo. O Senhor, presta atenção, o Senhor sabe que eu tenho te servido aqui com dedicação, etc, etc. Com amor, eu faço melhor, nunca te dei problema, mas o Senhor nunca matou um cevado para mim. O Senhor nunca fez uma festa em minha homenagem. Eu estou aqui dizendo, enfeitando o pavão, digamos assim. Então ele disse: meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, por isso que eu fiz isso. Esse teu filho pegou a metade dos bens, levou, jogou fora, desperdiçou, gastou, agora volta aí faminto, desesperado, e o Senhor o recebe com joias, com sandálias, com anel no dedo, roupa limpa, ainda dá uma festa. Esse teu filho. Quer dizer, aquele irmão do filho pródigo achou que o pai estava sendo severamente injusto consigo. E isso é o que tem acontecido muito dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a realidade. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você fique olhando as pessoas que chegam e os pastores, a igreja dá todo o apoio, dá boas-vindas. As pessoas veio das drogas, veio da vida desgraçada, veio do bordel, veio daqui, veio daí. E muitos ficam com ciúmes ou invejas. Não importa. O que importa é o seguinte: qualquer que seja o sentimento mau, isso faz a pessoa perder o seu contato com o Pai, a sua intimidade com o Pai. Veja só o que Salomão, na sua sabedoria, disse, dirigido pelo Espírito Santo. Ele disse assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, é saúde para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. Então tem muita gente apodrecendo dentro da igreja por causa da inveja, por causa de ser um irmão ou um irmão invejoso, um irmão que curte ou cultiva dentro de si um sentimento ruim. Por isso, Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo: operai a vossa salvação. Não fique olhando para ninguém. Se o bispo fez injustiça, não fez injustiça, se o pastor fez injustiça, a obreira fez injustiça, não interessa.
Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vou dar uma dica para vocês, um segredo. Eu não guardo segredo na manga, todo o meu segredo eu passo adiante. Quem sabe, às vezes, a gente pode ajudar alguém. Mas um dos segredos, eu aprendi isso, é claro, o Espírito Santo aqui ensina a gente. Mas eu aprendi logo no início da minha carreira, com 19 anos de idade. Eu aprendi a olhar o meu nariz, ao invés de ficar olhando o nariz dos outros, a vida dos outros. Ao invés de ficar olhando para os outros, eu olhar para mim. Oh, meu Deus, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, conduza a minha vida. Diga o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero te servir. O Senhor precisa me orientar. Se o Senhor quer o meu serviço, se o Senhor quer me usar, eu tenho que saber o que o Senhor quer. Qual é a tua vontade para a minha vida? Quer dizer, eu me ocupava e me ocupo ainda hoje com o que Deus quer de mim e não o que os outros têm ou deixaram de ter. Eu me preocupo com o meu nariz. Essa é a realidade. É claro, se eu me preocupo com a minha salvação, eu quero que você também venha fazer o mesmo para não ficar distraindo a sua fé com irmãos, com aqueles que vivem para criticar, com aqueles que são perversos, que são instrumentos de Satanás plantados dentro das igrejas, especialmente na Igreja Universal do Reino de Deus. Tem instrumentos do diabo no nosso meio, semeados por ele. Então você tem que cuidar para não imitá-los, para não se contaminar com eles, para não se perder por causa deles, perder a sua comunhão com Deus por causa dos outros. Não faça isso, minha amiga, meu amigo. Cuide da sua salvação, opere a sua salvação, guarde a sua salvação, porque eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo. Nesses anos todos, a Igreja Universal vai fazer 50 anos, celebrar 50 anos de existência no ano que vem. E eu sempre, infelizmente, eu vi pessoas caindo do meu lado, perdidas. Por quê? Porque focaram as suas vidas nos outros, olhando para os outros. Eu sempre fiquei e foquei a minha salvação. Primeiro, tem um ditado popular que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. No quesito de salvação eterna, você não me leva mal, não, minha amiga, meu amigo, mas é assim que eu trato. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso não é egoísmo, não. Isso é sabedoria, inteligência. Eu vou cuidar da minha salvação primeiro. Porque se eu não for salvo, como é que eu posso levar para as pessoas salvação? É ou não é? Primeiro eu tenho que ser salvo. Num naufrágio, para uma pessoa salvar a outra, ela tem que estar segura no seu bote. Senão ela não pode salvar. Primeiro ela tem que salvar a si própria. Então, você tem que ver que é assim a lei da vida, da salvação. Por isso, o apóstolo diz: operai a vossa salvação. Quer dizer, é Deus que nos salva, claro, obviamente, mas você tem que contribuir, você tem que concordar, porque se ele quer salvar você, mas se você não quer, o que ele pode fazer? Nada. Nada. Ou não é? Pensa comigo. Use
a sua fé com inteligência, com sabedoria, porque o diabo é astuto, perspicaz, e ele semeia os filhos dele dentro das igrejas para levar as pessoas engano, ilusões, balelas, profecias. Não tem esses profetas do Pix? Manda um Pix para mim que eu mando uma profecia para você. Mas quem não pensa, os incautos que não pensam, eles não pensam assim, poxa, mas peraí, a palavra de Deus não é a profecia perfeita? Então eu vou ouvir a palavra de Deus. Por que eu vou pagar para poder ter uma profecia? Eu não preciso pagar. Eu compro uma Bíblia, leio a Bíblia, pronto, eu tenho a palavra de Deus, que vai dirigir a minha vida. Sempre fui assim. Eu sempre pautei a minha fé naquilo que está escrito. Está escrito, eu vou obedecer. Não está escrito, não. Então não é comigo. Então, para que eu possa operar a minha salvação, manter a minha salvação, eu tenho que estar olhando no espelho da salvação, que é a palavra de Deus. Ali eu vejo, ali eu examino a mim mesmo, ali eu vejo se eu estou indo bem ou estou indo mal, ali eu vejo se eu estou errando, se eu estou falhando, ali eu sei o que Deus quer de mim, ali eu sei operar a minha salvação. A minha vida está fundamentada na palavra de Deus. Então você, amiga e amigo, que talvez esteja sendo alertada agora pelo Espírito Santo, Deus está falando com você, nós vamos ter uma santa ceia especial, extraordinária. Vai ser uma santa ceia fora de época, porque vai ser domingo que vem, na semana que vem, dia 25, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a Santa Ceia da Reconciliação. A Santa Ceia da Reconciliação, porque existem muitos irmãos amargurados que estão falando para si mesmo e para Deus. Isso é injusto, olha aí. Esse teu filho estava perdido, ó. Ele recebeu bênçãos e depois jogou tudo para o alto, foi para o mundo e agora está voltando, o Senhor dá festa para ele. Isso é injusto. Pois é. Ele pensava que o pai estava sendo injusto porque ele era injusto, porque ele tinha maus olhos, ele estava cheio de trevas. Não se esqueça, amiga e amigo, perdoar sempre, perdoar sob quaisquer circunstâncias. Perdoar é cuidar para eliminar qualquer sentimento ou ressentimento de mágoa, ódio, vingança, inveja, qualquer coisa. Porque se o sentimento sadio, perfeito, santo, é vida para o corpo físico, a inveja é podridão para os ossos. É isso aí. Guarde isso. E nós vamos ficar falando durante essa semana sobre a Santa Ceia da Reconciliação, porque nós vamos tocar nesses pontos, os pontos que fazem as pessoas caírem. Elas conheceram a grandeza de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, mas caíram dentro da igreja, continuam dentro da igreja caídas, como dracmas perdidas. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus. Amém.